Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Sandro Ramos, sou membro da Igreja Batista Emanuel Reformada na cidade de Petrolândia, Pernambuco, bem no sertão pernambucano. Se você está passando por Petrolândia, você que vem de outros estados e queira nos conhecer, nosso endereço é Avenida Auspício Valdeiro Barros, número 450, quadra 9, centro de Petrolândia. Nossa programação de culto e reuniões é quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Nós temos reunião de oração, onde você vem, agradece a Deus e faz suas petições. Aos domingos, que é o dia do Senhor, nós temos às 10 horas da manhã a Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas também, no domingo, nós temos o culto solene. A Igreja Batista Emanuel Reformada, na cidade de Petrolândia, ela é uma igreja que tem as Sagradas Escrituras como suficiente. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Também nós somos uma igreja confessional. Nós temos a Confissão de Fé Batista de 1689, que é um manual teológico simplesmente para ajudar aqueles que estão chegando à igreja para melhor compreensão da própria Escritura Sagrada. Neste momento, nós iremos fazer uma leitura que se encontra em João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16. E ele começa falando o seguinte, versículo 1: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 6: Jesus lhe propôs esta parábola, preste muita atenção, mas eles não compreenderam o sentido daquele que lhe falava. Versículo 7: Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10, olha, presta bem atenção, até o versículo 9, ele fala que ele, Cristo Jesus, é o bom pastor. Perceba também que ele fala que as ovelhas, ele não conhece, elas não conhecem a voz dos estranhos, tá certo? Mas o versículo 10, olha só o que é que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor. Ele afirma mais uma vez, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 12, o mercenário que não é pastor, preste atenção, ele afirma que ele é o bom pastor, o ladrão vem roubar, matar e destruir. Agora vai falar um pouquinho do mercenário no versículo 12, o mercenário não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir um lobo, abandona as ovelhas, está vendo? Totalmente contrário do pastor, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Versículo 13, o mercenário, ele foge, porque é mercenário.
e não tem cuidado com as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele conclui no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Meus amados irmãos, as Sagradas Escrituras diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação. Como é que ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Jesus aqui ele afirma em João capítulo 10 que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele vai procurar saber como estão as ovelhas e atrai para si. O ladrão, ele não é pastor. Ele vem roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Algo totalmente contrário, do pastor que vem dar a vida pelas ovelhas. Mas também o texto fala do mercenário. No versículo 12 diz que o mercenário ele não é pastor. Quantas e quantas pessoas estão seguindo mercenário, achando que o mercenário é pastor? Quantas e quantas pessoas? E a própria Escritura diz que errais em não conhecer as Escrituras, porque é de Cristo que ela testifica. No versículo 12 diz, o mercenário ele não é pastor. E se ele não é pastor, as ovelhas não lhe pertencem. Então, meus amados irmãos, que vocês possam ler a palavra de Deus, que vocês possam ouvir a palavra de Deus, que vocês possam praticar a palavra de Deus. Pedimos que Deus tenha misericórdia de suas ovelhas, que cada um de nós venhamos proclamar as boas novas de salvação, que é o Evangelho. Ele diz que no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco aqui. É outra coisa muito interessante. Na oração sacerdotal, para nós concluirmos essa leitura nossa de João capítulo 10, na oração sacerdotal, Jesus, ele conversando com o Pai, ele diz o seguinte: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Ele estava falando ali com os discípulos, que estavam com ele, mas ele diz o seguinte: olha, Pai, por que eu não peço que tire eles do mundo, mas sim que livre eles do mal? Porque tem outras ovelhas, ele repete a mesma palavra, tem outras ovelhas que não está aqui ainda, e por intermédio deles, da pregação do Evangelho, elas irão ouvir a pregação, as boas novas de salvação e virão. Por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Acabamos de ler João capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Pedimos que Deus a todos abençoe ricamente. Meu nome é Sandro Ramos, sou membro da Igreja Batista Manuel Reformada, na cidade de Petrolândia, Pernambuco. Convido você a compartilhar os salmos colocados, expostos no canal Sandro Salmodia, para que muitas igrejas possam cantar a própria Escritura. Compartilhe com vários amigos, colegas, várias denominações, vários irmãos, para que Cristo possa ser glorificado. Peço que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.